Quero desejar também uma feliz Páscoa no final já, né? Hoje eu estava um pouquinho antes de descer para me preparar para vir, tomar um banho, colocar uma roupa bonita, pentear o cabelo. Eu olhei para o céu e estava quase terminando o dia. Sabe, estava lindo assim, aqui deste lado, que o sol vai se recolhendo. E eu fiquei pensando, que dia maravilhoso, porque hoje nós comemoramos o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas Ele ressuscitou, aleluia. Ele vive, Ele está entre nós, aleluia. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 14, um versículo só. Eu acho muito lindo este versículo para este dia de hoje, que nós comemoramos a ressurreição do Senhor, porque fala que Ele ressuscitou, e que nós também vamos ressuscitar, aleluia. E é isso que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, agora nós somos a igreja triunfante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar. Papai, te damos graças, Senhor, por este dia. Ó Senhor, que dia lindo e maravilhoso. Ó Pai, porque hoje nós comemoramos a ressurreição do seu Filho amado, que vieste a esta terra, pagaste toda a nossa dívida, nosso pecado. Ó Pai, morreste em nosso lugar, foste sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele está conosco, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, a palavra da vida, Ele é o Senhor das nossas vidas. Senhor Jesus, te damos graça, Papai, te damos graça, Espírito Santo, te damos graças e pedimos, Espírito querido de Deus, tira toda distração do meio do teu povo, ó Deus, tira toda dor, ó Deus, qualquer coisa que possa impedir, Deus, de nós te adorar, de nós ouvir a tua palavra, ó Deus, arranca do nosso meio, repreendemos toda a força das trevas, toda a força do mal, todo inimigo, todo poder que vem contra, Senhor, a tua igreja, para tirar de nós o foco, que é a ressurreição neste dia. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece. Perdoa todo e qualquer pecado, toda barreira, Senhor, qualquer coisa que nos impeça de ouvir a Tua voz. Espírito Santo, venha mais sobre a minha vida, unge-me, passa, Senhor, sobre mim e toca, Senhor, e abençoa aquela pessoa que adentrou nesta igreja, nesta noite, para ouvir a Tua palavra. Pai, eu os abençoo, peço, Senhor, Tua graça, Tua misericórdia e o Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deixa eu te dizer uma coisa, assim, não sei se é a forma certa de falar, mas com a boca cheia. Olha, não existe nenhuma notícia melhor do que a notícia da Páscoa, ou a notícia da ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui. Talvez você não pode ver com os seus olhos naturais, mas Ele está aqui, Ele é o Senhor da igreja. A igreja não está sozinha, aleluia, o Senhor está conosco. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sexta-feira nós falamos na reunião de oração, a maior dor, talvez a maior dor que Jesus sofreu, foi a dor do abandono. Talvez não foi a dor dos pregos, da coroa, de espinho na cabeça, as chicoteadas e as humilhações, mas o abandono do Pai.
Deus precisou abandonar Jesus Cristo. E Jesus Cristo se sentiu totalmente decepcionado, até pelo seu Pai, porque ele agora como homem, Deus o deixou na cruz, Deus o abandonou na cruz, para que você não fosse abandonado, para que eu não fosse abandonado, aleluia, para que nós pudéssemos decorar as promessas de Deus, que diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o arrebatamento. Nós temos um Senhor presente conosco, em que pese nossas fraquezas. Talvez o dia que você levanta com o pé esquerdo, não existe pé certo, direito e esquerdo, mas só uma tradição que diz assim, e aquele dia seja um dia mau, e você acabe fazendo coisas que você não quer, e errando e pecando contra Deus, Ele não te deixará. Você pode não ser fiel a Deus, mas Deus sempre será fiel a você, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Uma vez que nós somos a igreja dEle, jamais Ele nos abandonará. Ele diz assim, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, amados, a melhor notícia que nós podemos ouvir, amados, é Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Aleluia. E por isso, amados, nós podemos descansar nele. Aleluia. E queremos nesta noite de Páscoa ou de ressurreição de Cristo, lembrar aquilo que nós já sabemos, mas lembrar e crer mais, e fazer com que essas verdades se tornem poderosas e tragam milagres nas nossas vidas. O que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Então vamos aprender isso. E é importante, amados, nós saber que Jesus Cristo vive. Aleluia. Todos os demais fundadores de religiões que existem no nosso planeta, todos os fundadores, eles estão mortos. Mas o fundador da religião do cristianismo, ele está vivo. Isto, amados, se é que dá para mim e para você chamar o cristianismo de religião. Porque o cristianismo não é uma religião, é boas novas. Aleluia. É andar em novidade de vida. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. E a ressurreição de Jesus, quando a igreja começou em Atos, eu estava vendo hoje Atos capítulo 2, Pedro pregando. Sabe o que Pedro pregou? Sabe o que Pedro pregou? Pedro pregou sobre a ressurreição também. Aleluia. E o tema principal e central de todas as pregações, segundo os teólogos, da igreja, quando ela começou, todos falavam sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E nós estarmos mortos em Cristo para ressuscitarmos com Ele, era o ponto principal de toda a mensagem, de toda a igreja da época. E a ressurreição, amados, ela é o grande pilar da igreja, é uma coluna, ela é um fundamento, dá para nós dizer. Sim que o fundamento é a pedra, é Cristo, mas a ressurreição de Cristo é um pilar da fé evangélica. Porque Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. E se você vai ressuscitar, você não precisa mais ter medo da morte. Jesus Cristo venceu. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu tenho aqui, a vida venceu a morte. A vida venceu a morte. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E Ele é o Rei que reina sobre o reino da morte. Aleluia! E Ele está dentro de mim e dentro de você. Ele é o Senhor e Salvador, resgatador nosso. E agora, nós não precisamos temer a morte. E a vida venceu a morte. A morte não pôde deter, amados, o autor da vida, Jesus Cristo, o Verbo vivo,
que desceu do céu. A morte não pôde detê-lo. Sim, que ficou 3 dias, mas com um propósito profético. Jesus ficou morto. Ontem nós fizemos um culto sobre o sábado do silêncio, o sábado de aleluia, o sábado negro, porque Jesus estava num sepulcro. E como que estavam os discípulos de Jesus, toda a esperança deles em Cristo, tudo tinha ido por terra. O que eles iam fazer? Que desesperança, que tristeza, que angústia foi este sábado. Mas domingo de manhã, em Mateus 28, nós podemos ver, e nos outros evangelhos, que Jesus ressuscitou. Aleluia. E agora, amados, Ele vive. E um dos versículos mais poderosos que eu acho, amados, para que você seja com Cristo vencedor sobre o temor da morte. João 11, 25, que diz assim, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente ou para sempre. E Jesus, amados, ressuscitou para confirmar a sua promessa. A ressurreição de Jesus apenas comprovou esta declaração que Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Crês isso? É bom nós crer, porque se nós não crer não adianta nada. Perdemos tudo e ainda pecamos contra Deus. Pecamos contra o Espírito Santo, porque Ele está querendo que nós creia. E se nós erramos, não tem volta. Então, amados, a ressurreição de Cristo confirmou a declaração que Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, sempre que você vai num velório, normalmente tem esse versículo, eu notei isso, principalmente, das pessoas católicas, mas pode ser evangélicas ou qualquer religião, porque é um versículo lindo, é a declaração que Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E Ele ressuscitou, Ele declarou, querido irmão e querida irmã, que Ele venceu a morte. Aleluia. Não fique chateado nem triste, mas deixa eu só te dizer. 3 semanas atrás, uma prima e cunhada minha partiu desta vida. Na quinta-feira passada, um primo meu partiu desta vida. E assim, amados, pessoas partem, e vão partindo, e vão partindo, e vão se indo. Louvado seja Deus que você está aqui, que nós estamos aqui. Mas um dia, todos nós partiremos. Glória a Deus mesmo. Por quê, amados? Porque quando nós partir, aí que vai começar a vida. Ontem nós falamos, quando Moody estava no final da sua vida, já estava velhinho, cumprido o seu ministério, ele disse assim, em breve vocês vão ouvir nos jornais, morreu Moody. Ele riu e disse assim, não acreditem, porque daí é que eu vou começar a viver. Esta é a fé, amados, é a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor da vida de um homem e que a vida começa depois da morte. Aleluia. Sim, que nós ficamos todos chateados, E choramos e ficamos tristes, e é bom isso, porque nós somos família, e somos pessoas que amam os outros, e quando alguém parte, dói, machuca, fere, mas se nós estamos em Cristo, nós vamos partir para o melhor, aleluia. Agora, se a pessoa não está em Cristo, amado, já era, este que é o problema, aí vai entrar no juízo de Deus. Mas não é o caso de nós falar isso aqui, porque, amados, eu creio que todos nós estamos em Cristo, amém? E a promessa é somente para quem está em Cristo.
E para estar em Cristo não precisa nem fazer um curso, não precisa pagar, não precisa fazer nada. É somente de coração sincero e puro, entregar a sua vida para Ele, convidar para Ele estar dentro de você e começar a servi-lo. E aí começar a ouvir a voz de Deus, pela palavra, pelo Espírito, e segui-lo. João 10, 17, diz assim, olha que texto maravilhoso. João capítulo 10, versículo 17. Jesus disse assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus dizendo, olha, o Pai me ama por isso, porque eu aceitei o propósito dele, de dar a minha vida. Sabe que Deus, Jesus Cristo, ele poderia ter dito não para o Pai. Se olha, Pai, acha uma outra ideia, mas esse fato de eu ir para a terra até pode ser, mas morrer numa cruz, abandonado pelo Senhor, triste ali, isso eu não quero. Jesus poderia não querer, mas ele aceitou. Por isso aqui diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Tenho poder para dá-la e tornar a tomá-la. Este mandato recebi do meu Pai. Aleluia. Que coisa linda, amados. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo no centro da vontade de Deus, entendendo tudo, sabendo tudo o que ia acontecer, por amor de mim e de você, para edificar uma igreja para Ele. Aleluia! Como Deus é bom, amados. Há 2000 anos atrás, Jesus se entregando para edificar a sua igreja. Depois de 2000 anos, está você aqui, nascido neste tempo, glorificando a Deus, recebendo dele a fé, tomando posse da vida e vida eterna. Que coisa maravilhosa, amados. E então nós podemos entender que quando Jesus Cristo morreu, sexta-feira, na cruz, não foi a morte que matou Jesus, Ele espontaneamente se entregou. Aleluia. Às vezes nós achamos que os homens foram maus e mataram. Mas não, amados, ninguém poderia deter o autor da vida. Jesus um dia disse, olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele mandaria milhares de anjos. Olha, se só um anjo, como nós vemos na Bíblia, faz um estrago. Imagine se Jesus dissesse, Pai, manda uma multidão de anjos aqui, o que aconteceria? Mas não, amado, Jesus Cristo se fez homem, se entregou à vontade de Deus e morreu por nós. Ele se entregou, Ele se doou, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia. Por isso, nós devemos amar Jesus cada dia mais. Amém? Ame Jesus cada dia mais. Pode uma coisa dessa? Alguém não amar Jesus? Nossa, isso é terrível, né? Como que pode alguém não amar Jesus? Ele sendo tão amor, tão de Deus. Atos capítulo 2, verso 24, traz uma declaração muito poderosa. Aqui diz assim, a final do versículo diz, pois não era possível que ele fosse retido pela morte. Não era possível. Pedro disse, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque, amados, como seria retido o autor da vida pela morte? Como que o autor da vida, a morte iria parar ele? Jamais poderia parar, mas ele se entregou e parou ele por 3 dias, para que você e eu pudéssemos ressuscitar com Cristo. Aleluia.
Olha, amados, se Jesus Cristo não vencesse a morte, e olha que às vezes nós vemos quanta gente enganado, só correndo atrás da igreja para receber prosperidade. Eu sou um testemunho que Deus dá, aleluia, glória a Deus, que Deus é bom, e que Ele nos prospera, que Ele abençoa todo o trabalho honesto, e abre porta, e aonde que nós pôr a nossa mão, Deus é poderoso para abençoar, e abrir as portas, e você viver bem nessa terra. Mas o que adiantaria, se Ele não tivesse vencido a morte? E um dia você iria para a caixinha, e quando você visse outros indo para a caixinha, o que sentimento você teria? Que sentimento nós teríamos, amados? Nós não teríamos o sentimento que nós temos de vitória, aleluia, que a irmã disse, glória a Deus, nós podemos dizer, quando uma pessoa vai partir, glória a Deus. Por quê? Porque aí começa a vida. Mas, amados, se nós não crermos em Deus, se nós não cresse que Jesus Cristo venceu a morte, o que seria de nós? Não seria uma igreja gloriosa, triunfante, poderia ser uma igreja próspera, mas se Jesus não vencesse a morte, ela não seria triunfante. João 5,26 diz assim, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Aleluia. Então ninguém pode tirar a vida de Jesus. Ele espontaneamente entregou por amor de você, por amor de mim. E o segundo e último ponto aqui para nós encerrar. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu a morte e Jesus venceu o inferno. Em Mateus 16, 18, aqui Jesus já tinha feito uma promessa para a igreja, que a igreja seria vencedora sobre o inferno. Mateus 16, 18 diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Porque Jesus morreu e Ele está vivo. Você não tem mais problema com o inferno. Sabe, crente, cristão, que ainda tem medo do inferno, é crente cristão que ainda não creu na morte e ressurreição de Jesus Cristo, e que fez de você e de mim e de nós, vencedores da morte, vencedores sobre o inferno. Imagine se você chegar na tua casa hoje, tivesse a liberdade de sentar-se no seu sofá, vamos ver um filme, fosse um filme lá, um terror do inferno, e você se arrepiasse. Bom, talvez a gente se arrepia, porque coisas são ruins, e não nada a ver com isso, mas estou dizendo, se você tivesse medo daquilo, aquilo provaria que a sua fé, ela ainda não é operante, né? Que a nossa fé, ela ainda é fraca, e que a incredulidade é maior do que ela. Querido irmão e irmã, Jesus Cristo venceu o inferno. Eu não tenho mais nada a ver com o inferno. Mas talvez alguém possa dizer, mas pastor, você peca, você faz isso, você faz aquilo. Mas Jesus Cristo já morreu por mim, e eu creio nele. E nós não pecamos porque nós queremos. Normalmente o crente, ele peca, e ele não quer pecar. Mas, porque ele está dentro de um corpo, de uma natureza humana, nós podemos pecar. Mas isto não tira de nós o direito do céu. Aleluia. Porque atrás de mim aqui tem uma cruz, amados. E o santo, o Cordeiro de Deus, ele morreu no meu lugar e no teu. E Jesus precisou ir para o inferno, talvez, visitar lá nesses dias, né? Não estudei sobre isso para te passar nada, mas fala que ele desceu à mansão dos mortos. Puxa, nem sei se é mansão, né? Mas tem uma versão que diz mansão. Eu acho que seria uma favela terrível, o inferno, um lugar de tormento, de dor e de sofrimento. Mas Jesus foi lá, tomou a chave do diabo, do inferno. Agora, o inferno
o diabo, ele não tem poder mais para levar você para o inferno, que está em Cristo Jesus. Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus, que você não evangeliza, que você às vezes não quer abrir sua casa para fazer uma célula, para evangelizar, que você não quer cooperar, teu vizinho, teu parente, ele pode partir, e o diabo terá poder sobre a vida dele. Porque se ele não está em Cristo, amados, não tem salvação. É tão simples assim. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas, pois, vos escrevi para saberdes que tendes a vida eterna. Então, amados, nós temos a vida, nós não temos mais nada a ver com o inferno. Sabe, o cristão não tem nada a ver com o inferno. Nós temos a ver com o céu, com a vida. O nosso Jesus, vencedor, ele já tem as chaves do inferno e da morte. Nós somos mais do que vencedores com ele. Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, amados, o que eu estou falando aqui não é um chavão de igreja, que Jesus Cristo tem as chaves da morte, do inferno, porque o apóstolo fulano de tal disse, o bispo ciclano. Não, amados, Jesus Cristo, porque a palavra de Deus está nítida para nós ver, ele venceu, aleluia. Você não tem nada mais a ver com a morte, você não tem nada mais a ver com o inferno, você tem a ver com Jesus Cristo, aleluia. Por isso que Cristo deve ser tudo em todos, amém? E nós devemos ser radicais a Jesus Cristo, amá-lo cada dia mais. E não deixar lugar, amados, para preocupação com morte, com inferno, porque Jesus Cristo venceu, aleluia, e é Ele que manda. Romanos 4, 25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação, aleluia. Por causa dos nossos pecados, Jesus Cristo foi à cruz, morreu, sofreu por causa do nosso pecado, mas Ele pagou, acabou. Agora Ele ressuscitou e trouxe vida e justificação para nós. Agora não precisa mais você pagar, Jesus Cristo já pagou. Agora precisa nós crer, amar Ele, servir Ele, obedecer Ele. Porque Ele disse, tudo está pronto. Está tudo consumado, tudo Ele fez, amados. E agora nós podemos viver em novidade de vida. Sabe, a igreja, o cristão, nós passamos da morte para a vida. Aleluia. Não fique chateado por eu falar assim de morte. Mas é que nós estamos 3 dias depois da morte de Jesus. Talvez, mas não tem nada a ver com esta data. Talvez não tenha, claro que não tem. Mas é que nós comemoramos, aleluia. Tem um pastor ouvindo a nossa mensagem, vai dizer, ô pastor ignorante, Jesus nem morreu. Sexta-feira que passou. Amados, isso não importa. O dia nós não sabemos certo. Mas nós comemoramos nesta data. E sabe, é tão lindo que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. E nós não estamos mais debaixo da lei, para você precisar guardar o sábado. Nós guardamos o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Aleluia. E nós vivemos na nova aliança. E nós passemos, amados, em Cristo Jesus, da morte para a vida. Isto é maravilhoso. Passemos da morte para a vida. Aleluia. Precisa arder, amados, no nosso coração isso. Sabe, que nós passemos, por causa de Cristo, amados.
Imagine, todos nós fomos condenados à morte, porque nós pecamos, nós erramos, e Deus nos condenou, nos expulsou do paraíso. E agora em Cristo, segundo Adão, nós somos reconciliados, lavados, justificados. E sabe o que Romanos 8:1 diz? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Não tem mais condenação, amados, para aqueles que estão em Jesus Cristo e ainda não andam na carne, mas andam no Espírito. Olha o que a Bíblia diz, muito bem, fácil de entender. Então, amados, se você está em Cristo e anda pelo Espírito de Cristo, você não anda mais pelo Espírito das trevas, do pecado, mas anda pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, nenhuma condenação há. Aleluia! Nós estamos guardados, justificados, abençoados, limpos. Nós estamos curados, restituídos pelo sangue de Cristo, amados. Aleluia! Nenhuma condenação existe. Olha que coisa tremenda. Imagine que você ia morrer, ia enfrentar o juízo, ia ser condenado. Agora Jesus Cristo veio, pagou o preço do seu pecado. Você nem morre. Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Para Jesus a morte é você dormir, como daqui a pouco você vai dormir, mas amanhã você desperta com o reloginho. A morte para Cristo você só vai despertar com o arrebatamento, quando Ele te chamar. Então acabou o poder, o aguilhão das trevas, do medo, e nós estamos agora em paz. Aleluia! Você tem que sair desse culto cheio de paz de Deus. Isto é um milagre, um prodígio, uma maravilha na nossa vida. Nós temos a paz de Deus. Sabe, não é dizer que está em paz, é receber do céu a paz, e então poder até declarar que você está com a paz. Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sabe o que Martinho Lutero disse? O que o homem precisa? Ele diz assim, um homem não precisa de mais nada para ser feliz do que ter Deus como seu amigo. Aleluia! Você vai sair deste culto e Deus é seu amigo, seu Senhor, seu Salvador, seu Pai? Ou Ele é um Deus que vai te cobrar? Ou Ele é um Deus que está de olho, que você hoje não teve tempo de orar? Ou Ele é um Deus de juízo, que quando você morrer, você vai ter que pagar todos os teus pecados? Ou Ele é o seu amigo? Sabe, olha o que Martinho Lutero disse: um homem não precisa de mais nada para ser feliz do que ter Deus como seu amigo. Aleluia! Quero que você se coloque em pé e você saiba que Deus é seu amigo. Aleluia! Ele provou que Ele é seu amigo, que Ele te ama, que Ele cuida de você. Jesus Cristo, o grande vencedor, aleluia, venceu a morte, o inferno, o diabo, venceu todo o mal, amados. Agora nós somos a igreja triunfante, aleluia, bendito seja Deus. 1 Coríntios 15, 57 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o louvor se prepara, fecha os teus olhos. Vamos fazer uma oração de fé. Aleluia. Para que você saia daqui cheio de paz. A paz que excede todo entendimento possa guardar tua mente, teu coração, toda a tua vida, todas as tuas coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da nossa vida,
Jesus, 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 há poder no seu nome, há poder no seu sangue, há poder na sua ressurreição. Ó Jesus ressuscitado, olha para esta igreja aqui nesta noite, para cada um de nós. Ó Deus, que possamos entender e saber e receber, sentir e declarar, ó Deus, com a nossa boca, que nós somos justificados pelo seu sangue, que nós somos felizes, somos mais do que vencedores, somos restaurados, curados, abençoados e temos paz. A paz de Deus, o Deus Todo-Poderoso se tornou o nosso amigo e Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós e de cada coisa que seja importante na nossa vida. O Senhor zela, aleluia. O Senhor cuida de todas as tuas coisas. Você está preocupado? Deus diz assim: eu amo a prosperidade do meu servo, da minha serva. Não te preocupes, fica em paz, aleluia. Deus está no controle de todas as coisas. Ser fiel até a morte, Ele vai te dar a coroa da vida, aleluia. Espírito Santo, Senhor Jesus, abençoa, fortalece a tua igreja, arranca, Senhor, toda a tradição e religião, achismos, Deus, e que a tua palavra e a tua verdade, o verbo vivo que desceu do céu, possa falar entre nós e viver, e nós viver a sua vida, em nome de Jesus. Que você adore a Ele com todas as suas forças, porque o ressuscitado, Ele é digno da sua adoração, aleluia.